Boa noite, então, a todos. Retornamos para o nosso encontro semanal do Vivências entre o Céu e a Terra, para que a gente juntos vá se permitindo mais e mais desbravar esses caminhos da vida, desta belíssima oportunidade que a gente se deu de experienciar a vida. E mais bela ainda, porque a gente tramou lá em cima que íamos experienciar juntos. Ai, a gente foi muito sábio, que a gente se combinou de se encontrar. É muito mais fácil com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, minhas irmãs amadas, todas vocês. A aventura fica ainda melhor, né? A gente andando junto. Com toda certeza. E a gente passa esse período, né? Vamos dizer, só do Zoom, né? Porque teoricamente, energeticamente, de alguma forma estávamos conectados, estávamos cada um no nosso processo, mas é muito bom para os nossos olhos, quando a gente tem esse encontro, a visão, parece que a energia, a conexão, ela fica mais forte, né? E como a gente já sabe, né, a gente se une em grupo, né? Aquela luz individual, todos vira aquele grande farol de luz. Né? A gente consegue emanar muito mais energia, muito mais transformação. Então eu agradeço imensamente por estarmos juntos. E como que vocês têm estado, como vocês têm sentido essas muitas energias que têm chegado até nós, as tantas transformações do mundo, como tem sido na experiência de cada um de vocês. Querem dividir um pouquinho? Fiquem à vontade, quem quiser falar. Então eu vou aqui partilhar uma coisa convosco que eu tenho tentado estar presente nos últimos tempos, neste encontro comigo no qual eu me apercebi de que sempre tinha sentido e sempre tinha imaginado que eu era alguém muito do sentir e que era alguém que sentia muito tudo aquilo que vivia e que estava assim à minha volta, mas acabei por perceber nestes últimos tempos que afinal passava muito mais tempo a pensar. E isso fez-me ter uma consciência que foi tudo aquilo que nós aprendemos, ou toda a informação que nós recepcionamos, nós sabemos que é assim, mas vamos imaginar que num exemplo assim, como se fosse um desenho animado, vamos imaginar que tudo aquilo que nós aprendemos fica guardado numa área do nosso cérebro. E é isso que acontece mesmo. Fica lá guardado se nós não o praticarmos, se nós não o executarmos. E para executarmos, nós temos que sair do pensamento e temos que estar presentes no corpo. E estarmos presentes no corpo exige que nós estejamos com os pés bem aqui enraizados neste planeta que nos recebeu.
aqui a sermos humanos. E eu, há muito tempo que queria perceber porque é que era tão sabotadora. Sabia, aprendia e depois sabotava aquilo que eu tinha recepcionado como aprendizagem. Pois pensava, talvez por ser da área da psicologia, talvez por ser destas áreas, eu comecei algumas coisas, então se calhar faço estas sabotagens a mim mesma. Mas comecei a perceber que não era só isso. Comecei a perceber que era precisamente o estar tanto tempo fora do meu corpo, o estar tanto tempo fora da presença do meu corpo humano. E tem sido um bocadinho desafiante este exercício de estar presente no corpo e de não estar no pensamento. Porque logo que eu me distraio, imediatamente eu vou para o mesmo espaço que é habitual, que é qual? Que é o do pensamento. Porque lá nesse espaço eu estou habituada a fazer esse exercício dessa forma, por isso é muito mais fácil. E o que é que acontece? Nós permanecemos muitas das vezes nesse espaço. Damos muito a esse espaço do nosso pensamento. Divagamos muito, ficamos muito lá e depois às vezes temos dificuldade em estar aqui presentes neste corpo que é o nosso veículo principal aqui neste sítio onde nós nos encontramos. E para nós experienciarmos tudo aquilo que se passa connosco e à nossa volta, aqui neste espaço, aqui neste planeta, aqui nesta maravilhosa Terra que nos recebe, nós precisamos estar no corpo também. Porque é lá no corpo que, afinal, nós sentimos tudo. E eu que pensava que era alguém do sentir, descobri que, afinal, era muito mais do pensar. Foi algo que me surpreendeu, porque passei a maior parte da vida a acreditar que eu não era do pensamento, que eu não era da lógica, que eu era do sentir. Então tinha-me enganado durante muito tempo. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos isto com muitas outras coisas. Primeiro, nós queremos ter a capacidade de ter a experiência de muitas daqueles encontros, daquelas histórias que todas as outras pessoas à nossa volta nos contam. E achamos que não somos capazes de o fazer. Depois existe um momento em que nós sentimos que já estamos mais próximos de o fazer. Nessa altura deixamos outra vez de estar próximos da nossa parte humana. E achamos que isto é tudo dissociado uma parte da outra. Na verdade não é. Na verdade as duas estão completamente colunadas uma com a outra. A nossa parte que viaja, a nossa parte espiritual e a nossa parte humana. Elas podem viver ou elas devem viver uma com a outra. Elas devem de ser uma só. E nós passamos muito tempo na viagem de uma para a outra. Ou estamos numa, ora vamos à outra. Ora estamos numa, ora vamos à outra. E depois achamos que está sempre alguém em falta. Há sempre qualquer coisa que nos falta. Porque nós passamos o tempo entre estes dois mundos. Porque nós ainda não vimos que nós somos estes dois mundos. Nós somos tudo isto. Não precisamos de achar que está dissociado de nós. E não são através de termos nem de experiências complicadas. São daquilo que nós vivemos no dia a dia. Há pouco nós estávamos a falar de fé. Há pouco nós estávamos a falar sobre sinais. Sobre sinais que no nosso dia surgem junto de nós, muitas das vezes nas pessoas que estão ao pé de nós.
nas pessoas que vêm ter connosco por algum motivo, naquelas que nós não conhecemos, mas que aparecem como um sinal, nas outras que nós conhecemos diariamente e que estão connosco e que nós às vezes não reparamos. E essa parte é a parte prática da nossa fé. A nossa confiança, a nossa fé, ela é posta em prática na nossa prática diária, na nossa história humana, no nosso viver humano. Porque se eu sei o que é fé numa descrição, se eu sei o que é ser espiritual num conceito, mas eu não o sei na prática, ou eu não o exercito em mim, eu nunca vou fazer essa integração daquilo que eu sei de uma forma real, mas sempre só na parte onde toda essa informação está armazenada na minha mente, no meu cérebro. Então eu preciso de a pôr em prática. Onde? No dia a dia. Eu preciso de a trazer, eu preciso de trazer toda essa minha parte para o meu dia a dia. Eu preciso de ser capaz de praticar essa minha parte espiritual nas minhas ações diárias, naquilo que eu faço diariamente, porque se eu não for capaz de fazer isso diariamente, então eu não estou a praticar aquilo que eu aprendi. Eu preciso de trazer para o corpo. Então eu preciso de estar presente no meu corpo. Então nós precisamos de fazer esse exercício de uma forma mais regular, de uma forma mais frequente, porque nós sabemos que nós não podemos estar bem e não podemos sentir equilíbrio se nós não nos lembrarmos que temos um corpo. Então nós precisamos saber que nós somos um todo. Corpo, mente, espírito, tudo pertence ao mesmo. E nós precisamos de trabalhar todas essas partes. Senão aquela parte que não é trabalhada, ela faz com que as outras sintam que não estão a funcionar bem. Então eu gostava de partilhar isto convosco, porque tem sido um exercício que eu tenho chamado a mim diariamente nos últimos tempos. Porque eu sinto que eu fujo para o pensamento e lá no pensamento ele consegue fazer com que existam muitos pensamentos para a mesma coisa. E é aí, nesse espaço, que muitas das vezes surge a dúvida, surge o medo, surge eu não sentir que estou a ter fé, eu não sentir que estou confiante. E quando eu venho para o corpo, eu obrigo o meu corpo a sentir aquilo que se está a passar. Eu sei qual é que é o espaço do meu corpo que me está a mostrar o que é que eu estou a sentir. Eu começo a ficar presente no meu corpo. E ao ficar presente, eu identifico os sinais. Então o pensamento aí já não interfere, porque eu estou ciente daquilo que eu estou a sentir no meu corpo. É por isso que eu tenho percebido que é muito, muito importante nós virmos na viagem que nos traz de novo até ao nosso corpo. Sabermos que ele tem um segundo cérebro e esse segundo cérebro é o coração. E esse coração que todos nós temos está no nosso corpo, como qualquer outro órgão. Mas se nós não estivermos presentes no corpo, ele não nos diz o que é que nós estamos a sentir. Nós ficamos confusos, nós não sabemos onde está esse sentir. E é por isso que nos últimos tempos, eu que trabalho com muitas pessoas à minha volta, nos últimos tempos tenho visto pessoas a ficarem com grandes crises de ansiedade, grandes crises de pânico, grandes crises de não saberem o que é que se está a passar, não conseguirem identificar o que é que estão a sentir.
e eu percebo que as pessoas não estão presentes no espaço delas, no espaço do corpo delas. Elas não identificam o que é que estão a sentir. Elas não identificam o que é que se está a passar. E quanto mais esse círculo continua, sem essa identificação, mais a pessoa se sente perdida. Então é importante, é muito importante que nós possamos todos fazer esse exercício de voltarmos ao nosso corpo e de identificarmos todos os sinais, todas as emoções que ele nos mostra e de fazermos esse registro, de sabermos identificar que em cada situação, quando aparece uma emoção, quando aparece um sinal no nosso peito, na nossa garganta, no nosso estômago, nas nossas costas, porque é que isso aparece ligado a uma situação prática do dia a dia. Se nós começarmos a interpretar esses sinais, nós começamos a identificar o que é que o nosso corpo nos mostra. E quando começamos a identificar, somos nós que começamos a ter o poder de saber como lidar com esses sinais. E aí o nosso corpo, ele fica também muito agradecido e fica também muito feliz, porque passa a ter um aliado, que somos nós mesmos, que tivemos separados durante muito tempo. E quando nós nos unimos de novo, o nosso corpo passa a ter de novo o seu próprio mestre. E o seu próprio mestre que está atento, que escuta e que depois consegue trazer uma solução e consegue trazer uma escolha, uma decisão muito mais consciente do que só se tiver no pensamento. Então precisamos de juntar todas estas partes e saber que todas elas são importantes, todas elas são precisas. Não podemos descuidar nenhuma delas, mas precisamos de voltar ao corpo porque tivemos muito tempo fora dele. Tivemos muito tempo atentos e tivemos muito tempo a acreditar que era a dar toda a atenção à nossa mente que conseguiríamos ter experiências muito maiores, conseguiríamos ter experiências muito mais espirituais. E esquecemos que estávamos em desequilíbrio. Então agora que nós podemos tomar essa consciência, então é importante que nós possamos integrar tudo outra vez de novo e fazer com que o nosso corpo tenha tudo aquilo que ele sempre teve, mas que nós acreditamos que tinha deixado de ter. E agora nós precisamos de saber que todos nós, somos uma imagem de uma criação que foi feita, foi desenhada, foi planeada para ser de uma forma que nós ao longo dos tempos fizemos por esquecer. Precisamos retornar esse caminho de volta à nossa verdadeira origem e à nossa verdadeira criação. Senão nós não tínhamos sido criados com um corpo. Nós não tínhamos sido criados com tudo aquilo que faz parte de nós. Nunca vai existir, por mais criações que possam existir, por mais facilidades que possam existir em nós podermos recriar, fazer tudo aquilo que nós imaginarmos apenas só com o pensamento, não nos podemos nunca esquecer que nós, no nosso todo, somos a mais perfeita e a mais bela criação que nós alguma vez vamos poder ver. E como dizem vários cientistas que são também muito ligados à parte espiritual, pessoas que estudam há muito, muito tempo e que dizem para nós estarmos atentos que possivelmente podemos ser os últimos humanos da forma que somos, nós não podemos desperdiçar absolutamente nada da riqueza que nós temos como humanos e usá-la no seu esplendor, assim na sua maior
qualidade e lembrarmos-nos desta maravilhosa vida e criação que foi oferecida a cada um de nós quando nós aqui chegamos. Vamos nos relembrar disso, vamos nos relembrar de que imagem nós fomos criados, com que fim nós fomos criados e que nós nos esquecemos e que nós queremos de novo relembrarmos. Por isso é que nós sabemos que nós estamos num mundo que está de novo a voltar ao princípio, quando ele foi criado. Então, para isso acontecer, precisamos de estar atentos, precisamos de estar conscientes e precisamos de estar completos. Completos inclui, mais uma vez, vou repetir, porque eu acho que é mesmo muito importante sairmos da mente e experienciarmos o nosso corpo. Era algo que eu queria partilhar com vós hoje. Obrigada, Rosinha. É interessante, né, que 5 minutinhos antes de a gente abrir a sala, a Elis trouxe o tema de falar sobre confiar, sobre a fé. E a Rosa veio com as suas sábias palavras para completar. E hoje, pela manhã, eu vendo um vídeo e uma frase me marcou muito, que foi: pensamento positivo sem ação não gera resultado. E eu fiquei muito pensativa nessa frase. E ainda estou, enquanto a Rosa estava falando, ainda estou. Né? Eu acho que fica uma reflexão bem particular e individual para cada um. Eu acredito que pensamento positivo, ele gera resultado, ele é um princípio, o pensamento, ele cria, ele gera de alguma forma uma ação, uma outra dimensão, mas quando a gente fala de não gerar o resultado, são resultados que a parte, né, mais matéria a gente espera ver, né, com os nossos olhos, mais palpável, digamos assim. Então está tudo muito conectado, né, a tudo isso. E me veio muito forte, né, a questão para refletir sobre a parte do confiar, que está muito ligado a isso. Em que momento que eu começo a confiar de fato em tudo, né? Porque muitas vezes a gente está vendo o confiar em algo que os nossos olhos ainda não veem no físico. E, para mim, confiar, ele vem a partir da existência e da prática realmente, para a gente conseguir, de fato, né, ter resultado inteiramente, né, gente? E é algo muito particular, que para mim o confiar, ele passa por um filtro muito grande. Por mais que hoje a gente esteja aqui reunida e a gente esteja falando, eu posso falar 1 hora aqui, a Rosa mais uma, a Elisa, a Nina, mas o confiar vem a partir da nossa prática, de fato. A gente vê que funciona de fato pra gente. Porque enquanto a gente está só na absorção, na ideia, e a gente não praticar no nosso particular, individual, e colocar nos toque, né, especial, que a gente pega fragmentos, a gente pega fragmentos do que um fala, a gente pega fragmentos do que o outro fala, e a gente transforma isso internamente, até que a gente confia e a gente vê um resultado, né? Então, tão conexo uma coisa com a outra.
E eu agradeço por você trazerem esse tema que foi bem reflexivo para mim, foi bem sincrônico, que eu tenho experienciado esses últimos dias, e eu acredito que existe a sincronicidade entre todos nós, né? Um tema nunca vem aleatoriamente. Ele vem e ele só confia, literalmente. Ele confia. É fantástico tu trazer isso, cá, porque mais e mais essa é a impressão, né? De que a gente é individual a experiência, embora o caminho seja de união com o todo, mas a experiência ela é individual, única e exclusiva de cada um. Não existe uma experiência igual à outra. Podem haver muito parecidas, mas cada um experiencia a fé e a confiança da sua maneira. Cada um vai viver as suas coisas. Eu sou de pleno acordo que é no dia a dia, na experiência humana real, que a gente por, por definição apenas se testa, né? Que a gente realmente encontra essa fé, essa e se percebe nesse confiar. Eu ouso acreditar que, inclusive, essa é a grande meta, né? Por assim dizer, do mundo das formas. Nós viemos esquecidos de nós mesmos para tornarmos a lembrar quem somos. E lembrar é sinônimo de confiar nesse caso, porque é impossível não retornar à confiança plena em si quando nos lembramos verdadeiramente, e é impossível não nos lembrarmos de quem somos quando confiamos. A vida ela é uma dança fluida, ela não se trata de linhas retas, como a gente quis crer em um determinado momento, que é o que a Rosinha acabou de trazer também. Ela não é uma linha reta de um ponto para o outro, com um traçado rígido em que a gente só tem que a gente tem que seguir e caminhar porque outros já fizeram e porque outros nos apontaram o caminho, muito pelo contrário, ela é uma dança fluida. E quando a gente se entrega a esse balanço, a esse movimento, é que ela realmente nos preenche, nos enche de vida. A gente traz nossas experiências para que se somem umas às outras, até como ponto de força, de coragem para caminhar, de sabermos, mas não porque por imposição ao outro e por dizer que esse é o caminho, porque quando a gente chega num certo ponto de estar em plenitude daquilo que somos, é de tal forma a ausência de, de necessidades que a gente até se esquece um pouco de si, fica perdido nesse vazio que não tem mais quereres, não tem mais necessidades, não tem mais anseios. É só uma quietude que sabe de si. E nessa quietude que sabe de si, eu também não espero nada do outro.
não acho, não olho o campo, a energia, esperando que ele haja de diversa forma, dessa ou daquela forma, e também não espero que ele tenha determinadas atitudes. Apenas aceito cada escolha que ele faz da sua forma de caminhar, porque todas as formas criadas aqui no mundo das formas são uma forma de se lembrar e não há e quando eu digo que há uma forma que deve ser feito dessa ou daquela forma, que a energia ainda não está coerente com essa ou aquilo, que eu estou me pondo numa arrogância extrema de dizer que eu caminhei e que o outro não conseguiu chegar. Na verdade, ainda é o ego se manifestando e dizendo que a forma certa é a minha forma. Quando eu não tenho mesmo, quando eu realmente atingi essa ausência de ego, eu nem leio a energia do outro, eu só recebo, aceito e amo. Porque eu me coloquei nessa plenitude de saber que, de uma forma ou de outra, cedo ou tarde, todo irmão caminha para relembrar quem é. E todos aqueles, além de mim, são uma forma que eu escolhi de me experienciar. E condenar a experiência é condenar a mim mesma. É condenar a escolha que a própria fonte fez para se experienciar. Ah, isso não é uma ilusão e nem uma forma de dizer, de esconder a verdade deste mundo, das distorções criadas, do afastamento de muitos irmãos que experienciam o outro lado, mas é a aceitação de que, embora aqui no mundo das formas se quebre algumas regras, por dizer assim, é só mais um experienciar. E ninguém sofre mais do que esse irmão que, embora negando, escolheu isso. E é tão fantástica essa fonte criadora que, na sua plenitude, ela não se pega a rotular, a dizer esse ou aquele irmão pode voltar, esse não pode, esse nós vamos eliminar. Ela espera em amor potente que pouco a pouco cada um desses filhos se lembrem e retornem a si mesmos. E não é colocado castigos, pagamentos, isso também é uma criação nossa. Porque a própria lei universal trata de devolver a nós tudo aquilo que emitimos, nada mais é necessário. Nada mais é necessário, então a fonte só espera que as nossas memórias
se avivem e relembramos que somos a própria fonte, se experienciando, se escolhendo, se perdendo e se achando pelas vidas, até que de tal forma nos coloquemos em real abundância daquilo que somos, que nós não nos perdemos mais e possamos escolher não mais voltar para um eterno vórtice de reinício, zerados, mas escolhermos como experienciar de agora em diante. Ah, eu falava antes com as meninas que essa confiança plena, ela nos leva para esse lugar de não precisamos nada, que é o que a Rosinha trouxe, quando a gente não deixa a mente dominar e a gente não entra nessas perdições de o que que eu vou fazer, como eu posso fazer, mas a gente confia, entra em tal estado de fé que só confia. Não significa inércia, sentar e esperar, a gente se coloca assim em movimento da vida, mas confia que tudo nos será dado. Ele dizia que basta a fé do tamanho de um grão de mostarda, tão ínfima e mesmo assim a gente não tem, porque a gente não sabe mover esta caneta daqui para ali. E como todos, às vezes a gente se perde nesse devaneio da mente de como eu farei, de como farei. E hoje eu estava assim. E daí eu entrei para meditar e disse, meu irmão, dá uma mão aqui, me sinto afundar. Ganhei um colo, um abraço, mas sobretudo ganhei uma mão estendida. E naquela mão estendida eu me dei conta que bastava eu dar um passo para alcançá-la, pegar essa mão e seguir confiante, mesmo sem ver nada, mas sabendo que eu ia caminhar em cima daquelas águas, não mais afundar. Não é que ele fez tudo por mim, mas me mostrou isso, que bastava ter fé e confiança. E eu me levantava sempre, sempre, porque essa mão está sempre lá. Nas mais diversas formas, ou do jeito que o nosso coração se sentia aquecido. E independente da forma que a gente acredite. Acho que uma coisa é unânime. Há uma força gigante que criou e sustenta tudo isso.
E independente da forma que a gente decida caminhar, lembrar que há esse sustento e esse retorno a se fazer sem questionar, sem compreender, sem controlar, mas nessa entrega real. Eu confio. E quando eu confio, eu deixo a dança da vida me levar, sem medo dos caminhos. Obrigada, minhas irmãs queridas, todos que estão aqui, por ouvirem meus devaneios. A confiança... Quer falar, Casinha? Não, pode falar, irmã. A confiança, ela leva a gente para a rendição, né? Para a entrega. E nesse lugar da rendição é o lugar onde os questionamentos, né? Onde a mente, o pensamento, ele vai se aquietando, né? Porque a confiança, a fé, ela é um lugar de completude, né? De preenchimento. Então a gente para de querer entender tanto, porque Deus é ilimitado, né? Não tem como colocar. Se tu já limitas ali, se tu dá uma definição, já não cabe, né? Então, esse lugar da confiança, da rendição, é o lugar que, como a Rosinha trouxe no início, de a gente se colocar aqui na experiência, né? Realmente no corpo, tá na presença, de viver o dia a dia sem ficar se preocupando tanto com o que será, como será, eu quero entender, eu quero saber mais, e não fica no agora, né? E daí entra no medo, na dúvida, né? E vira aquele ciclo que a gente bem conhece, né? Então, é realmente isso, é render-se, né? E olhar através desses olhos que Cristo nos mostra, né? Te rende, olha além de tudo que teus olhos físicos estão vendo. Além, além. E daí, nesse lugar de olhar além, que é Deus, né? Estar em Deus, nessa vida única que a gente compartilha com Deus, a gente entra nesse alinhamento no nosso centro, que é a paz, né? A confiança, a fé nos leva para isso, para a paz. E as necessidades e os questionamentos vão acalmando, vão cessando. E a gente entra no lugar da pureza, da leveza, né? Claro, nem todo o tempo a gente tá no nosso centro, né? Mas é interessante também a gente fazer o exercício, né? São polaridades, a gente está no mundo das polaridades justamente para fazer as experiências. E a gente sabe que o centro é a paz perfeita, né? É a unidade, é quem somos, o coração.
E se a gente conseguir tá na observação, é como se fosse uma régua mesmo. E o centro é quem somos. Se a gente estiver na observação, a gente consegue direitinho saber se a gente está para cá ou se a gente está para cá. E na intenção, ali na entrega, na confiança, a gente consegue trazer essa régua para o centro, né? É um exercício de observação, de ser o observador de nós mesmos. É isso. Veio muito forte, né, também, né, uma forma de acolhimento, né? Nossa, na casa do pai há muitas moradas, né? Há uma morada para cada ser, para cada experiência, porque ele sabe a nossa essência, né? É um lugar onde só existe uma energia, que é o amor, a energia crística. E nós somos essa energia. Alguns têm sido uma vida um pouco distante da origem, mas a origem é o amor. Não há julgamento quando a gente entende essa origem, este lugar, essa nada. A gente deixa de questionar qualquer coisa e a gente deixa de resistir, como a Nina falou. A gente apenas confia, confia, confia e confia. E se confiar ao mesmo tempo que a gente deixa de existir é um lugar de muita resiliência. É um lugar que a gente fala, estou aqui, não desisto. Porque eu confio, confiarei eternamente. Só agradeço que a gente possa continuar praticando este amor imenso, imenso, imenso que existe em cada um de nós. Tenho certeza que a gente ainda tem a mínima dimensão do quão grande é esse amor. Também tem, cá, também tem. E é interessante, estava aqui pensando que, segundo o Códex Universal, o colapso de ondas, ele precisa da intenção, da vontade, que é o feminino, e o masculino, para gerar o triângulo, né? E a base, que é o produto, que é o filho, que é a luz, que é a forma, o colapso da forma no mundo. E a gente tem como grande criador justamente a intenção, a vontade que se manifesta na fé. Mas é que a gente confundiu o que que é criar, né? A gente achou que era criar mais formas para o mundo.
E quando a criação, na verdade, é criar em nós mesmos esse mundo que a gente deseja manifestar. E que se o colapso de onda ainda não aconteceu, é porque ainda não é tempo. É porque a gente não compreende que a gente não precisa saber o que quer, o que deseja, porque não é a mente aqui que vai criar, mas a gente precisa escutar o que emerge através da gente, o que vem dessa voz mais profunda do silêncio. Então, talvez, se a gente não chegou naquilo que pretende alcançar, é porque a gente está no silêncio entre criações. Vamos nos permitir escutar para que a onda possa colapsar da melhor forma. É a alma que sabe o que criar. É a alma que nos coloca em confiança. Não é a mente, né? Como vocês estão, meninas? Quem está acordado aí ainda? Se ninguém quer trazer nada, acho que vamos ficando nessa energia que veio hoje. Muito forte, a energia está muito forte. Então, embora às vezes a gente pareça que só está numa conversa, mas quando a gente se reúne é muito mais que isso. É muito mais que isso. Um trabalho imenso sendo feito. Mais e mais para que a gente vá aprendendo a desapegar das nossas velhas durezas e se permita se abrir. Isso é uma outra coisa que veio muito forte nesses últimos dias, né? A gente já falou muitas vezes aqui sobre isso, mas parece que está ficando mais palpável no campo e muitas pessoas estão também trazendo que para se criar o novo é preciso abrir mão do velho. E quantas vezes a gente já falou aqui, né, de que a gente quer o bom do mundo novo, mas não quer abrir mão de nada do velho mundo. E a gente precisa realmente se permitir zerar de definições de tudo para que a gente possa construir esse novo. Então, o convite, eu acho que tem sido muito forte. Eu estava me peguei ontem escrevendo um pouco e me veio também que a gente também pode olhar pelo ponto de vista de que basta a gente se despir do que a gente não é, né? Porque a gente vai criando tantas facetas, tantas máscaras, tantos personagens, tantas coisas que não é quem realmente somos, que é como se fossem camadas de roupas, né?
Sim. Então, se a gente for se despindo de tudo que a gente não é, o que que vai sobrar? Vai sobrar quem a gente é, né? E quem a gente verdadeiramente é esse ser luminoso, puro, amoroso, gentil, né? Que é um humano do mundo maravilhoso, desse mundo que a gente tem dentro da gente, que a gente sempre sonhou e sonha. Ele já está aqui, é só a gente se despir de tudo que a gente não é. E vai sobrar a pureza, né? A verdade. Vai sobrar o que a gente... Sobrar, não. Ficar a verdade, né? Para aí que a gente está caminhando, o meu sentir, né? É É isso. isso. Sim. Perfeito. E eu tô com um sorriso assim, porque tá me vindo muito. Eu fico sentindo aqui, Sananda com a gente, só observando, com um sorriso lindo nos lábios, observando a gente, sabe? E eu não paro de sorrir, porque eu tô com essa energia, com esse sentimento, e é muito lindo. Ai, Somos duas. Eu tô tentando sorrir aqui, não tem como, né? sabe, tipo, Gente, como são lindos, ao como são mesmo tempo que lindos. emociona, gente, é um É, sorriso. é isso. É isso, Obrigada, gente. minhas amadas, obrigada. Agradecemos ao nosso encontro. Obrigada, lindas. Vocês são E maravilhosas. Vamos nos despir do que não somos, obrigada. ficar nus em essência. Boa noite. Boa Beijos. noite.